A Justiça absolveu Eliezer da Cunha Reis pela prática de tentativa de feminicídio e o condenou pela prática de cárcere privado a 3 anos de reclusão contra Weslaine Maia Correia, né? A vítima. A pena deve ser cumprida em regime aberto e ele irá recorrer em liberdade. A sentença também revogou a prisão preventiva do réu. Após a sentença, o Ministério Público recorreu à decisão dos jurados por entender que foi contrária à prova dos autos. Esse julgamento ocorreu ontem. Você, inclusive, acompanhou as informações aqui também na Hora D. Para repercutir o assunto, já que o Ministério Público aponta que o crime teria sido cometido por motivo fútil, pelo simples fato da vítima ser mulher, a gente conversa com a coordenadora das Delegacias da Mulher no Estado, a delegada Kazumi Tanaka, que já está aqui com a gente no estúdio do Na Hora D. Seja bem-vinda, delegada. Bom dia, tudo bem? Seja bem-vinda. Então, a senhora com certeza acompanhou e vem acompanhando vários casos nesse sentido, né? Uma situação bastante delicada, né, delegada? É verdade, uma situação bastante delicada, que realmente, se nós não identificarmos os sinais de violência perpetrados no decorrer de um relacionamento controlador, abusivo, uma situação de feminicídio pode realmente vir a acontecer, como foi essa, que felizmente não chegou a mulher a óbito, mas quase, né? E lamentavelmente o Tribunal de Júri absolveu agora essa situação, mas nós temos plena convicção de que essa situação vai ser revertida. Porque a senhora, pelo que acompanhou desse caso, tem convicção de que houve ali uma tentativa de feminicídio? Não se tenha dúvida, foi investigado conforme o protocolo operacional padrão para investigar e periciar os casos de feminicídios ocorridos no estado do Maranhão, que é uma diretriz da Polícia Civil. Isso foi construído a partir de uma parceria com a ONU Mulheres e o estado do Maranhão. Então, nós temos o Departamento de Feminicídio e esse protocolo em função de nós querermos seguir uma diretriz que é internacional para os casos de feminicídio. Tudo que deveria ser feito, toda a contextualização desse caso foi evidenciada nas investigações que constam nos autos. Então, por essa situação, nós entendemos que isso plenamente tem total capacidade de ser revertido para que ele, de fato, pague pelo que ele fez. Pois é, o advogado do acusado disse, inclusive, que a bala que atingiu a vítima não seria da arma do acusado e, por conta disso, isso anularia a questão, né? Como é que a senhora avalia isso? Exatamente. Por essa situação também, que o Ministério Público entendeu que ele deveria recorrer, porque a decisão do Tribunal de Júri foi contrária às provas que estão nos autos. Então, aí, por alguma situação de um equívoco do entendimento dos jurados, que, por sinal, também já identifico que dos jurados, salvo engano, apenas uma era a mulher naquele corpo do Tribunal do Júri. É importante destacar também esse dado também que nós soubemos agora há pouco. Então, em função disso, pode ter havido essa interpretação equivocada por parte do corpo de júri e por essa situação de saber que a investigação ela foi levada de maneira muito séria, se pegaram todas as evidências possíveis, a perícia realizada também foi perfeita, é que nós temos plena convicção de que essa situação, de fato, vai ser alterada. Eu queria convidar a senhora para acompanhar junto comigo e com quem está em casa também, o que disse o advogado, né, de defesa do acusado com relação a esse caso, a nossa reportagem. Vamos ouvir. O acusado tem um histórico de vida ilibado. Um homem que nunca cometeu qualquer ilícito e só ter um histórico dessa natureza demonstra extremo arrependimento pelo acontecido. Inclusive pede desculpas à sociedade e aos familiares da vítima, mas não teve intenção e nem o dolo de cometer o ato do qual ele é acusado de ser o autor. Como é que a senhora, como delegada, avalia essa declaração dela? Como mesmo foi colocado, ele é advogado de defesa do acusado. Então, ele vai usar dos meios legais, dos meios adequados para poder defender o seu cliente. Sim. Mas, efetivamente, pelo Departamento de Feminicídio, que conduziu toda a investigação, pelos desdobramentos de tudo o que aconteceu, pela contextualização em identificar de que ela não foi um fato isolado de violência praticada contra aquela mulher. Ela já vivia dentro de um relacionamento controlador e abusivo e violento. Então, em função disso, tudo isso foi evidenciado na investigação, demonstrando que, de fato, poderia descambar uma situação de feminicídio, tentativa de feminicídio, no caso, como aconteceu. Então, assim,
é bom também destacar, segundo a fala também do advogado de defesa, de que não há um perfil de agressores. O agressor daquela mulher, aquele que praticou o feminicídio, normalmente não tem uma ficha criminal extensa. Nunca passou pela polícia, a grande maioria deles. É aquela pessoa que, socialmente, ele tinha uma imagem de bom moço, de pessoa que nunca se meteu com criminalidade, mas que, de repente, por a surpresa das pessoas, porque ele tinha um comportamento social como uma pessoa de paz, como uma pessoa como bom cidadão, de repente aparece com uma situação de feminicídio ou de violência praticada ou de prisão em função de uma violência praticada contra aquela pessoa com quem ele divide a vida. Então, assim, não existe um perfil específico de agressor. Qualquer homem que mantenha uma relação abusiva, que tenha um perfil violento com as mulheres com quem ele se relaciona, ele pode estar disposto a tentar tirar a vida dela e a praticar outras formas de violência. E em muitos casos, delegada, os crimes ocorrem porque o homem não se conforma com o fim do relacionamento, não é isso? Exatamente. Alguns dos motivos, dentre os quais a gente pode destacar, exatamente esse. O relacionamento foi construído, a mulher não suporta mais situações vivenciadas naquele relacionamento, decide terminar, e ele, que entende que é dono da vida, da vontade dela e da liberdade, não aceita que ela se autodetermine. E aí, em função disso, quer puni-la por aquela desobediência, né, dentro daquele relacionamento, e a forma de punir é batendo, é perseguindo, é ameaçando, é matando, né, tentando matá-la, no caso, né, para que ela seja punida, porque ela, se não ficar com ele, não vai ficar com ninguém. Se não ficar comigo, feliz com outro homem, é que não vai ficar. Então, a maneira que ele tem de suportar a dor ou de resolver aquela situação para que não fique com a desonra socialmente dentre as pessoas com quem ele convive, é mostrando que ele é o homem, mostrando que ele é o detentor daquela relação, é ele que tem a postura de decidir sobre aquilo, e ele tem que, de fato, puni-la. Porque a vida dela, a vontade dela, não é dela como ela pensa. A vontade dela sou eu que determino. Que é um absurdo total, né, delegada? É um absurdo total. Não deu certo, terminou, siga a sua vida e pronto, né? Exatamente. Mas aí, infelizmente, é contra tudo isso que a gente está trabalhando. A gente sabe que não é apenas a polícia que vai transformar essa realidade, é essa mudança de pensamento, é entender que aquilo que eu vivencio é algo que manipula, que controla, que retira da mulher com quem eu convivo a liberdade que ela tem, a expressão que ela quer ter, né? E eu preciso, de fato, para modificar essa realidade que é aí que eu tanto repugno, eu preciso modificar a minha realidade. Eu preciso fazer com que a minha parceira ela seja respeitada nas vontades dela, nas liberdades que ela tem uma criação diferente, ela tem uma personalidade diferente, e eu devo respeitá-la para que nós vivamos e consigamos construir uma família com respeito, com liberdade, com igualdade. E aí também a importância da denúncia, né? Não se conformar com um relacionamento abusivo e procurar ajuda, né, delegada? Ela sempre tem que procurar ajuda, porque numa situação em que ela vivencia, especialmente a violência doméstica e familiar, ela tem sinais indicativos no decorrer do relacionamento de que ele controla, de que ele manipula, de que ele usa de violência e de ameaças, e que aquilo pode, de fato, chegar numa situação em que ela possa, inclusive, perder a vida. Às vezes, ela deixa de agir em função de uma dependência econômica, de uma dependência afetiva, às vezes deixa de pedir ajuda por causa dos filhos, porque não quer que os filhos passem necessidade, mas o fato é, ela tem que buscar ajuda, e se a mulher mora aqui na capital aqui da nossa cidade, nós temos a Casa da Mulher Brasileira, que é um complexo onde tem delegacia 24 horas, defensoria pública, que é o advogado de graça disponível para a população, Ministério Público, Judiciário, Patrulha Maria da Penha, acompanhamento multidisciplinar pelo Centro de Referência de Atendimento à Mulher em Situação de Violência, e onde, nas cidades onde não há uma Casa da Mulher Brasileira, mas que vão ser expandidas para algumas cidades do interior do Estado, existem as delegacias das mulheres e as próprias delegacias de polícia locais, que elas podem acionar e pedir ajuda em qualquer momento e pedir medidas de proteção, para que ele não se aproxime, não mantenha contato, e se ele desobedecer àquela medida de proteção, ele pode ser preso em flagrante delito. Obrigado, delegada, pelas explicações, por ter vindo aqui ao nosso estúdio conversar com a gente. Seja sempre bem-vindo. Obrigada. Obrigado, parabéns pelo trabalho.